Estamos vivendo um tempo de muitas mudanças. Estamos vivendo um tempo de aceleramento. Estamos caminhando ainda, fazendo muitas coisas do nosso dia a dia. Mas é um tempo de muita cautela, é um tempo de muito cuidado, é um tempo de sermos despertados no nosso espírito. Tempos dificultosos, a qual o Senhor Jesus já havia anunciado em Mateus 24. Estamos vivendo os tempos mais difíceis da história e as mudanças estão chegando rapidamente. E a igreja da última hora tem que estar preparada para aquilo que está por vir. E o Senhor tem nos dado as suas direções, as suas revelações. Nesse novo movimento a qual o Senhor está realizando, Ele já tem levantado os teus ungidos na terra para trazer a revelação para os nossos corações. Precisamos estar atentos para qual tipo de evangelho que estamos ouvindo. Como saber qual é o evangelho verdadeiro? Como saber qual evangelho é o evangelho da verdade? Aquele a qual tem desenvolvido as virtudes de Cristo. Aquele ao qual tem gerado os frutos do Espírito. É um tempo em que você não pode se deixar se enganar e nem ser enganado pelo seu próprio coração. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. É um tempo para despertarmos, não só com o que está acontecendo lá fora, mas com o que está acontecendo aqui dentro de nós. Nós precisamos olhar para o nosso interior e nos perguntar que nesses tempos de tantas mudanças, se nós também estamos mudando. Avaliar-nos, a saber qual é a vontade do Pai. O que é que o Senhor tem requerido de cada um de nós? Qual a maneira que devemos nos posicionar diante das revelações? O primeiro avivamento que começa em nosso coração é a resposta que nós damos à palavra que sai do altar. A primeira revelação que você tem recebido e aquilo que Deus tem falado com você. Você tem que responder aquilo. Você tem que se posicionar diante disso. Não podemos caminhar distraídos. Caminhar pensando no nosso dia a dia, nas coisas naturais da terra, do que vamos comer, que vamos beber, que vamos fazer. A ansiedade do porvir. É um tempo em que temos que descansar o nosso coração e encontrarmos um caminho nas dimensões do Espírito e na revelação da palavra de Deus. E o caminho que encontrarmos, entrar por ele. As resistências maiores são a de nós mesmos. Quando ainda que sabemos algumas coisas que Deus tem falado, e ainda assim resistimos. As resistências nos trazem grandes perdas. O sistema tem que ser tirado de dentro de nós. Caminhamos muito tempo em lugares que nos ensinaram dentro de um sistema que até anunciava as palavras da Bíblia, mas não anunciava o evangelho verdadeiro. Porque há certas revelações que só são dadas a homens e mulheres que têm buscado a gerar as virtudes do Espírito e viver aquilo que está escrito. E viver a palavra de Deus não é tão simples, não é tão fácil. Viver a palavra de Deus é uma decisão diária que você e eu temos que tomar. Essa decisão implica em pequenas coisas, coisas que muitas vezes passa desapercebido, atitudes, escolhas, gestos, maneira de pensar, maneira de agir. Essas coisas têm que começar a serem desconstruídas de dentro de nós. E entrarmos em uma jornada que nos leve ao caminho do Senhor, o caminho da santidade, o caminho da transformação, o caminho que nos molda, que nos muda, que faz de nós um homem, uma mulher diferente da maneira a qual entramos dentro da igreja. O evangelho não é só em cima do altar, o evangelho não é só dentro da igreja, o evangelho deve estar dentro dos nossos corações. Tira o fundo, por gentileza. O evangelho é aquilo que nós decidimos viver. É uma decisão. E a decisão, ela vai ter os seus confrontos.
vai ter seus questionamentos interiores, porque rebate, conflita com o homem natural. O homem natural, ele pode ter se envolvido na igreja, ele pode ter feito uma obra na igreja, mas muitas vezes ele ainda não entrou na vontade perfeita de Deus, porque entrar na vontade perfeita de Deus requer as renúncias que doem dentro de nós. Sair do sistema é a luta mais difícil de um de nós. Sair do sistema é um desafio a qual nós temos que enfrentar e tirar aqueles conceitos, o velho conceito, a velha maneira de pensar. Nem tudo que você aprendeu é o que realmente é na palavra de Deus. E muitas vezes nós ensinamos coisas que passam desapercebido dentro de nós e não damos conta que aquilo que estamos falando, ensinando ou fazendo ainda não praticamos. São os pequenos detalhes. A vida diária de oração, por exemplo. Muitas vezes alguns de nós passam longos períodos de oração e depois passa longos períodos sem oração. A oração, ela deve ser algo diário na nossa vida. Algo em que nós participamos na comunhão com a presença de Deus. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos vencer as batalhas dos últimos dias, que têm roubado a fé de muitos, que têm levado muitos à decepção com pastores, com sacerdotes, com homens e mulheres que se diziam de Deus, profetas, que têm enganado o povo, roubado uma geração que não tem conhecimento. A palavra tem nos trazido a instrução para buscarmos a verdade, aquilo que nos revela e que nos mostra os fundamentos estabelecidos pelos apóstolos e profetas chamados por Deus. As profecias verdadeiras, elas vão trazer a revelação de quem Jesus é. O básico, o primeiro passo, o primeiro degrau a que nós subimos e andamos é caminhar pela fé. E a fé, ela é abalada quando nós não temos uma convicção. Você tem uma convicção de fé? Diga amém quem tem. A convicção, ela não é abalada quando você olha uma situação. A convicção, ela não é abalada quando você é confrontado naquilo. A convicção não é algo que você perde. A convicção é algo que você deve manter dia após dia. As promessas que Deus te fez, o caminho que Deus te direcionou, nós temos que aprender a entrar cada vez mais naquilo que Deus está formando dentro de você. Você precisa entrar nisso. Você foi escolhido, você foi escolhida para a grande obra dos final dos tempos. Mas o Senhor te chama para mudanças. As mudanças requerem algumas coisas que vão doer dentro de nós. Requer o primeiro passo, a oração, e a oração custa. E quantos de nós não têm orado? Quantos de nós ora só um pouquinho? Grandes períodos de oração não são tão eficazes quanto uma oração diária todos os dias. A oração diária é o seu momento de encontro com Deus. E o seu encontro é necessário você ter a sua comunhão com Ele. Meditar na palavra de Deus. Quando você quer buscar as revelações, elas estão lá. Mas o que falta? Por que não entendo? Por que não entendo a palavra? Por que não estou conseguindo discernir? Porque falta um pouco mais de comunhão. As chaves já nos foram dadas. As conferências, as transferências de unção, as instruções já foram liberadas sobre nós. Recebemos os batismos que o Senhor tem nos revelado. Recebemos o batismo de fogo, recebemos o batismo das águas, recebemos as armas espirituais, aprendemos a oração em línguas, aprendemos a entrar no reino do som, mas temos praticado? As revelações que o apóstolo trouxe da última conferência, você tem praticado? As chaves espirituais para a tua vida? As cargas e unções que vieram, muitas vezes são perdidas no dia seguinte. Porque nos dias seguintes, muitas vezes, está ali os velhos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas mentiras, as mesmas fofocas, os mesmos julgamentos, os mesmos apontamentos. E há um tempo
em que não se pode mais brincar com o Evangelho. Nunca se pôde, mas menos ainda agora, às vésperas do Cordeiro. As vésperas já está à porta, porque o Senhor tem batido ainda mais na porta do nosso coração, nos chamando para uma comunhão mais profunda, uma comunhão de despertamento. Quantos de nós estavam indo por caminhos errados? E o Senhor te chamou, te deu uma oportunidade. Trouxe até você um evangelho verdadeiro. Trouxe até você revelações profundas. E às vezes estamos presos a algumas coisas. A minha vida, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o meu ministério, o meu altar, o meu nome. Temos que estar presos ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Temos que estar presos ao evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo se fez escravo dele. Disse: me desgastarei e me deixarei ser desgastado por vós. E ele caminhou uma jornada muito longa. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, por gentileza. Foi um caminho de dores, foi um caminho de sofrimento, mas foi um caminho em que ele encontrou a glória de Deus. O caminho a qual ele foi andando, e em 2 Timóteo ele está escrevendo ali para o seu filho amado na fé: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Temos que estar a cada dia mais firmes na presença de Deus. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Ele escreve para o seu filho na fé: venha ter comigo depressa. O apóstolo Paulo está nos seus últimos dias preso, mas ele ainda está convicto daquilo que ele foi chamado. E aguardando o seu julgamento, no fim dos seus dias, ele escreve algumas coisas profundas que falarão ao nosso coração nessa tarde. Ele está escrevendo naquele momento ao seu filho amado na fé, que ele queria ter um encontro com ele. E alguns encontros nós ainda esperamos ter. Nós buscamos estar com pessoas que amamos, buscamos estar em lugares que queremos ter um lazer, um passeio, esperamos um encontro com alguém importante, esperamos um encontro com alguém que representa algo para você. Quantos encontros eu e você estamos esperando? Mas há um encontro que fará a diferença na tua vida. Há um encontro a qual Deus prepara para cada um de nós. O encontro com a sua presença, aonde ele começa a se revelar. E você percebe que tudo aquilo que você sabia, que tudo aquilo que você aprendeu, ainda é raso, perto das revelações que o Senhor começa a te entregar, perto daquilo que o Espírito Santo começa a te mostrar. De repente você alcançou altos lugares, foi um grande profeta, pregou, caminhou por muitos lugares, anunciou a palavra, orou, libertou vidas. Talvez alguém que esteja começando e olhando se espelhou e também desejou ter aquele encontro. Mas muitas vezes, seja um ministro, seja alguém que chegou agora, quando tem um encontro verdadeiro, algo começa a mudar dentro de você. Já não há mais tantos desejos pelas coisas do mundo. Já não há mais tantos anseios por ter um nome nas redes sociais. Já não há mais tanto anseio por fazer algo, aquilo ou aquilo, mas é despertado a fazer a vontade do Pai. É despertado no Espírito. Não para executar tarefas em funções, mas para entrar numa dimensão espiritual, a qual Ele se revela a você. A qual Ele se revela e se mostra que a vontade dEle não está na vontade dos homens. E você começa a perceber que algumas prioridades começam a mudar dentro de você. Paulo almejava um encontro com seu filho amado. Quantos encontros na vida você perdeu tempo por causa deles? Quantos encontros na sua vida te prejudicou? Quantos encontros na tua vida foram conexões erradas? Pessoas que te prejudicaram na caminhada. Mas também tem os encontros em que Deus prepara. Conexões que são trazidas por Ele. Pessoas que entram no seu caminho,
que com uma única palavra te dá uma nova visão, a visão do reino de Deus. A visão de reino é algo que nós precisamos entrar, herdar e discernir. A visão do reino não é fazer tarefas. A visão do reino não é obra de igrejas ou de homens. A visão do reino é você saber que está ali em um lugar determinado e tem uma missão para cumprir, a missão de fazer a vontade do Pai. Jesus disse: eu faço a vontade de meu Pai. E qual é a vontade do Pai para você? O encontro, ele começa a trazer você os códigos espirituais do reino. O Senhor conecta você a apóstolos, conecta você a pastores, a lugares a qual Ele te traz, ambientes proféticos que ativarão você no Espírito para que você possa adentrar no seu destino profético. Há um destino profético que Deus escreveu para você. Há um destino a qual o Senhor escreveu a tua história, que não é o caminho que você projetou, não é o caminho que você almejou, não é a sua vontade. Muitas vezes fazemos planos. Eu vou fazer assim, vou fazer dessa forma, vou fazer isso aqui, tal dia eu vou estar em tal lugar, vou estar realizando isso, vou estar realizando aquilo. Mas o Espírito Santo, Ele nos leva como o vento. Não sabemos para onde vai, nem de onde vem, mas temos que estar pronto para ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus é interpretar aquilo que é expressado dentro do teu coração. Aprendemos a discernir a linguagem humana. Falamos português, alguns falam inglês, outros falam francês. Mas o reino também tem uma linguagem. A linguagem do reino ela é expressada pelos seus códigos espirituais, que devem ser discernidos. E discernir esses códigos espirituais, eu preciso ter um acesso espiritual. Eu preciso me mover no meu homem espiritual. Eu preciso entrar naquilo, e existe um caminho, a linguagem da oração. Quando nós começamos a orar, começamos a entrar em dimensões que o seu entendimento humano ou racional não alcança. Quando nós entramos no Espírito através da oração, nós começamos a aprender a discernir o ambiente espiritual. E o ambiente espiritual, ele vai te mostrar que o coração, muitas vezes, de algumas pessoas que estão do teu lado, não é bem aquilo que parece. O ambiente espiritual, ele vai trazer para você uma visão mais ampla, vai te mostrar caminhos a qual você não estava enxergando antes. Essas dimensões você entra através da oração. As revelações estão na palavra de Deus. As dimensões do Espírito você acessa, você pode andar no Espírito, através da ajuda e da direção do Espírito Santo de Deus, e gerar aqueles frutos. Mas andar no Espírito é diferente de andar na dimensão do Espírito. Na dimensão do Espírito, eu já preciso ter uma linguagem a qual o Senhor nos deu, através da oração em línguas. E a oração em línguas é algo que te traz revelações, te leva a uma profundidade diferente. Te mostra caminhos e te dá acesso. Desfaz muitas coisas. Te ajuda a entrar num ambiente de transformação. A oração em línguas, ela é a arma espiritual que Deus tem nos dado. E há momentos em que o Senhor vai nos conectar a pessoas que vão trazer para nós profundas revelações. Há pessoas que com um simples conselho vai mudar toda a sua história. Há pessoas que com uma simples palavra pode te trazer uma dimensão, uma abertura, porque há coisas que nós não vemos. Muitas vezes não percebemos o orgulho que há dentro de nós. Muitas vezes não percebemos a forma arrogante de falar. Muitas vezes não percebemos que somos uma pessoa que julga com facilidade. Muitas vezes dissemos para as pessoas, olha, não julga. Mas muitas vezes numa simples conversa já começamos a falar de alguém. Já começamos a apontar, você viu fulano? Ah, mas fez aquilo, você viu menina? Como que pode? Não é assim? Às vezes ouvimos isso. Precisamos ter filtros nos nossos ouvidos. Precisamos ter filtros nos nossos lábios. Precisamos ter filtros nos nossos olhos. Ah, bispo, por que eu não vejo? Por que eu não tenho visão aberta? Por que eu não escuto o Senhor falar? Você tem purificado o teu coração? Levantou um altar de oração? Tem uma vida de santidade com Ele? Há etapas a qual nós vamos crescendo. E pequenas coisas, às vezes, muitos anos já, até como ministro da palavra de Deus,
não percebemos essas coisas. Precisamos ser despertados no nosso espírito. Precisamos que o Senhor nos mostre aquilo que no nosso conceito ainda não estamos vendo. Quantas coisas não vemos e não percebemos, mas temos que vencer. Temos que entrar nas dimensões do Espírito e acessar todas as bênçãos espirituais, os lugares celestes que já nos foram dadas. O apóstolo Paulo fez uma certa oração, ele disse: bendito seja o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Eu preciso de acesso. E há coisas que estão impedindo o teu acesso. O comportamento impede muitas vezes o nosso acesso. Muitas vezes oramos bem, muitas vezes falamos bem, cantamos bem, temos habilidades boas, que atende à expectativa de quem está aguardando ou ouvindo. Mas maior do que a habilidade deve ser a transformação e a conduta. A conduta é o que o Senhor espera nos últimos dias de cada um de nós. A conduta e a modificação e transformação no nosso interior e do nosso caráter é o que mais necessita na igreja da última hora. Estamos prestes de viver o avivamento. Mas para entrarmos no avivamento, vai ser necessário a santidade. E a santidade começa nas pequenas coisas. As pequenas palavras, pequenos gestos, pequenos atos de respeito, pequenos atos que muitas vezes são difíceis dentro da própria casa. Deus sempre vai ter uma palavra que ela é destinada para o teu coração. Mas quando essa palavra chega, você tem que tomar a decisão. A decisão de desenvolver as virtudes do Espírito. Se você não tem essa decisão, uma mensagem como esta vai doer dentro de você. Mas se você é decidido a entrar no reino do Espírito, se você é decidido a andar nas dimensões, a andar no Espírito, se você tem essa decisão no coração, então uma palavra como esta te eleva, te transporta de um lugar natural para um lugar espiritual. Tira todos os impedimentos do teu caminho. Tira todos os obstáculos do teu caminho. Começa a arrancar as pequenas ervas daninhas que comem e roubam a sua vinha. Nós precisamos falar: Senhor, eu necessito de mudança, de transformação, que o assentamento da palavra repouse sobre nós. Porque muito nos é dado, grandes revelações, muito nos é dado, grandes acessos, muito nos é derramado a unção do Espírito. Mas as cobranças também chegam. Os adversários vêm guerrear contra vocês. Os inimigos da vossa alma vêm impedir o teu destino profético. Vêm roubar a tua identidade. Não permita que a sua identidade seja roubada. Se você é filho e pronto. Não deixe que as pequenas coisas afastem você do caminho. Um caminho que uma vez revelado para você, um caminho que uma vez dado, uma direção de Deus na tua vida, e depois entrar em conflitos, dúvidas, medos, anseios. Será que isso vem do céu? Será que isso vem de Deus? Ou são as artimanhas de um adversário oculto, invisível, que tenta roubar a nossa mentalidade espiritual? A mentalidade espiritual, ela é estabelecida por aquilo que você se alimenta, que vem do alto, do reino. A palavra, a revelação, a comunhão com o Espírito, vão formando em você uma mentalidade espiritual. Você pode saber se tem uma mentalidade espiritual ou não por aquilo que você busca. O que mais ocupa a tua mente? São as coisas terrenas ou as coisas espirituais? Se você se ocupa mais com as coisas terrenas, a sua mente ela não é tão espiritual. E não esqueça que há uma batalha em andamento. A palavra diz que a sua carne
o seu homem natural está lutando contra o homem espiritual e as coisas do espírito. Estamos em batalha. E às vezes esquecemos disso. Passa desapercebido que estamos em uma batalha. O Senhor tem usado os seus homens de Deus, profetas, para dar a vocês as promessas que Ele tem. Promessa daquilo que Ele está escrevendo, a sua história. E o adversário vem roubar isso. De que maneira? Tirando você do lugar que é para estar. Impedindo você de ouvir o que deveria ouvir. Então há coisas que Deus já está fazendo em nosso meio, mas também há coisas que o adversário está tentando fazer em nosso meio. Acordamos um dia e estamos convictos do que faremos, o que fomos chamados, o lugar que estamos. E no dia seguinte, as batalhas da mente começam e as dúvidas chegam. Mas será que é isso? Será que eu devo mesmo? Será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que eu fiz a renúncia certa? Será que eu tomei a decisão certa? São as batalhas na mente. Será que eu estou com a pessoa certa? São as batalhas na mente. As batalhas vêm roubar tudo aquilo que o Senhor tem edificado dentro de você. A batalha é aquela voz oculta que você muitas vezes escuta no pensamento, tentando distorcer a palavra e a revelação de Deus. Aumenta o PA um pouquinho. A palavra de Deus é aquilo que te estabelece em um caminho. E esse caminho deve ser seguido com muita força e determinação. Um despertamento na alma temos que ter. Um despertamento no espírito temos que ter. Todos os dias buscar em Cristo a porção necessária que nos protege. Os revestimentos espirituais. Há mantos que o Senhor quer entregar. Há dons que o Senhor quer ativar na tua vida. Mas a cada coisa que você recebe, a cada elevação que você tem, a cada consagração, também há um novo nível de batalha. Um novo nível de luta. Quando uma promessa te é entregue, já aumenta o nível da luta. Quando uma palavra te é dada, quando uma correção te é dada, já começa uma batalha. A batalha da ofensa contra a verdade de Deus. Ouvimos uma palavra que é uma direção de Deus para nos alinhar e muitas vezes já nos ofendemos com aquela palavra. Muitas vezes já questionamos, começamos a dar desculpas, justificativas. Não, mas isso é porque isso, por causa daquilo, por causa daquilo. Deus, quando nos chama, Deus, quando nos dá uma palavra, é para trazer um alinhamento na nossa vida, para um rompimento, para um avanço. Nós só avançamos quando nós rompemos e vencemos os obstáculos da nossa vida emocional, sentimental. Toda batalha que um ser humano perde, alguém quando se desvia ou se afasta da igreja, primeiro começou com uma batalha na mente. Primeiro começou com um pensamento. Um único pensamento começa a desencadear vários outros pensamentos que trazem para você sentimentos. E aí o adversário começa a atuar na sua área emocional. E ali muitos começam a perder essa batalha e começam a regredir. Quem está entendendo, diga amém. Deus te chamou para avançar e não para regredir. Deus te chamou para entrar no reino e não sair do reino. Deus te chamou para ser um homem de Deus e não um sacerdote caído. Deus te chamou para um profeta da verdade e não por profetas que usurpam a glória de Deus, que usam o dom para se promoverem. Deus tem chamado homens e mulheres para estabelecer governo e domínio na terra. Deus tem dado a unção de conquista para nós. E Deus escolheu a sua vida para mover o reino. Deus escolheu você para adentrar nas revelações, sair do evangelho raso e entrar no evangelho verdadeiro que traz uma nova conduta, novas revelações, novas unções. É um tempo em que Deus chama os homens, os guerreiros de Deus, para derrubar os adversários. É um tempo em que Deus chama as mulheres para se levantar como as intercessoras.
para restabelecer. Precisamos resgatar os valores da família, o sacerdócio masculino, estabelecer as conselheiras, mulheres santas de Deus, para exercerem o seu papel e juntos se serem um, porque se tornaram um quando casaram. Se tornaram um. Caminhem juntos. Seja a força um do outro. Vença as pequenas coisas. Vença. Os homens precisam entrar no sacerdócio, defender suas famílias, orar pela sua família, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, guerrear, derrubar os adversários, para abrir o caminho para elas e eles. Abram caminhos. Deus deu uma virtude gloriosa para as mulheres, deu o poder do aconselhamento, deu o poder de serem sábias para edificarem o lar, como diz a palavra. Assim como há aqueles que não estão exercendo o sacerdócio, também há aquelas que não estão edificando. Mas é o momento que Deus te chama para essa mudança, essa grande transição, onde os homens serão despertados, levantarão como guerreiros de oração, onde as mulheres edificarão as suas casas, farão papéis trabalhando juntos, exercendo uma estrutura real do que é a família, segundo a visão da palavra de Deus, para que todas as bênçãos comecem a vir sobre vocês, para que seja liberado as promessas e bênçãos de Deus, para que seus filhos e filhas cresçam, sejam prósperos na terra, alcancem a vitória, sejam sacerdotes, sejam sacerdotisas, profetas dessa nação, levitas. Temos um lugar para ocupar do reino de Deus, e esse lugar te chama. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você não foi chamado para ser uma pessoa que não avança, que não conquista. Vocês foram chamados para conquistar e dominar a terra. Há uma unção de governo de Deus que está sendo derramada sobre os filhos verdadeiros, homens e mulheres santos que têm entrado na palavra de Deus, que têm andado em obediência na terra. Um encontro muda tudo. Um encontro. Uma conversa, às vezes, que você tem com um ministro. Uma conversa que você tem com um homem de Deus. Pode falar uma coisa para você, que pode mudar a sua história inteira de vida. Um alerta, uma direção, um despertar de algo que você não via ainda. Às vezes é simples. Deus, com uma palavra, muda a sua história inteira. Pode ter anos de sofrimento. Pode ter vivido a pior coisa que você já viveu. Quando o Senhor foi ter com Jó, ele só falou uma coisa: ore pelos seus amigos. E Jó foi e orou. E depois a Bíblia diz: Deus restaurou tudo em dobro. Há uma restauração que está vindo para os verdadeiros, para a igreja da última hora. Há uma grande restauração e restituição, a qual nós vamos receber. Há um avivamento a qual nós vamos participar. Estamos recebendo a unção necessária. Estamos caminhando com um homem ungido. Estamos aprendendo de Deus tudo aquilo que o Senhor tem liberado para essa nação. Temos que buscar isso, viver, avançar. Você ser o que Deus te chamou para ser. Ser. Deus te chamou para ser algo muito importante na terra. Deus te chamou. Aí vai ficar sendo, ó vida, ó céu, ó Jesus, ninguém me ajuda, não consigo vencer. Se levanta, homem de Deus. Se levanta, mulher de Deus. O Senhor disse: põe-te de pé. Falarei contigo. Ele só está esperando uma posição. Quando o homem se posiciona no lugar em que Deus espera, Deus vai lá e encontra com ele. É o encontro. Quando o homem se levanta, ele espera por Deus, ele está na sua posição que deveria estar. O Senhor vem ter com ele. E ele entrega sempre uma missão para você. Você sabe qual é a missão que você tem na terra?
Você tem que buscar em Deus: Senhor, qual é a minha missão na terra? Eu sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu sei o que eu tenho que fazer nesse lugar. Nós temos uma missão e temos que ser despertados nisso. Viver o que Deus projetou para você viver. Fazer parte de um grande crescimento, de algo que transformará multidões na terra. Há uma unção específica para cada um de vocês aqui. Há uma unção específica para você que nos assiste. Há uma palavra que está sendo liberada, e ela é profética, e ela traz uma ativação para você entrar no reino. O apóstolo Paulo escreve que ele queria ter um encontro com seu filho amado, mas ele está em meio às dores, ele está solitário, ele está preso. Mas ele não esquece que aquele que chamou vive e reina para todo sempre. A espera de um encontro. Há pessoas que Deus vai conectar com você, mas há pessoas que Deus vai desconectar. Tem gente que não faz parte do seu destino profético. Tem gente que vai atrapalhar o teu destino. Tem gente que vai te influenciar, por mais que você ame. Infelizmente, Deus vai colocar as pessoas certas que você deve caminhar. E ainda que você tenha chegado de um jeito errado, você vai ser alinhado ao jeito correto, ao que o Senhor tem. Vai ser liberto, vai ser liberta, vai ter outra mentalidade, outro nível, vai subir, vai ter elevações, vai entrar na palavra, vai viver as revelações, vai ter visões, palavras proféticas, vai viver o verdadeiro reino de Deus, vai orar e vai ver os enfermos ser curados, vai clamar e vai ver seus filhos ser alcançados. Há uma palavra, ela está viva sobre vocês. Há uma palavra que está ativa aqui hoje. E o Espírito da verdade vai derrubar o espírito de engano. O Senhor está fazendo algo dentro de nós. Há uma construção sendo feita. Mas antes dessa construção, há pessoas que ainda está sendo desconstruído algo. Há coisas que primeiro terão que ser desconstruídas dentro de você. Alguns conceitos terão que ser tirados. E conflitos virão. Porque muitas vezes nós temos uma certa tendência a ter pequenas resistências. Resistências a uma nova palavra, resistências a um novo padrão, resistências a uma nova revelação. Mas temos que estar abertos, convictos de que decidimos caminhar com o nosso Pai espiritual, caminhar aonde há o Evangelho da verdade. E dentro desse ambiente, uma vez conectado, é o tempo de avanço na tua vida. É o momento em que Deus ele começa a te despir. É um momento de transformação interior. E às vezes dói um pouco. Saber que você não pode mais falar o que quer. Saber que você agora tem que tomar cuidado com as palavras, porque o ministério carrega uma justiça muito grande. E às vezes algumas disciplinas vêm para nos ensinar a não tropeçar mais. Então gerar e caminhar como um novo homem espiritual não é tão fácil. Mas quando você segue a bússola, ela vai trazendo vida no espírito dentro de você. A palavra, quando ela é revelada para nós, algo começa a movimentar. E quando você começa a se movimentar, você se identifica com um reino que também está em movimento. Você está pronto para as mudanças? Você está pronto para deixar alguns lugares? Você está pronto para renunciar coisas que você amava? Quando nós começamos a nos entregar mais, Deus começa a dar mais. Quando nós ficamos esperando, vou esperar o momento certo. O momento já chegou e é esse. E já está passando. Temos que nos mover rapidamente. O reino não espera. O reino espiritual, ele se move rapidamente. E nós temos que nos mover rápido. De repente você é o mesmo ministro que era 5 anos atrás. É a mesma pessoa que era 1 ano atrás. O que mudou? É tempo de olharmos para o nosso interior e falar, eu preciso aprender as mudanças. Diga para o seu irmão, aprenda as mudanças. Elas vão te elevar. Nós precisamos disso, queridos. Precisamos estar sempre crescendo e abertos.
Tem que estar aberto para as mudanças, aberto para novos conselhos, aberto para novas maneiras de comportar, de agir, de ser. Ah, mas é assim que eu aprendi. Amém, glória a Deus. Serviu para aquele tempo. E agora? A nuvem de glória está se movendo. Há tempo, quando o Senhor levantou Moisés para libertar o povo do Egito, eles estavam caminhando naquela terra em direção à terra prometida, mas havia momentos em que ele falava, vamos acampar aqui. Aí parava e montava barraca, e era uma mobilização tão grande, tanta gente, aquela multidão, mas ele tinha um sinal, que a nuvem de glória parava, e eles paravam. De repente, demorou 2, 3 dias arrumando tudo, a hora que acaba de arrumar, momento que vai estender a rede, a nuvem começa a mover. Aí Moisés, desmancha a barraca, vamos. Mas acabamos de chegar, mas é momento de ir já. Mas acabamos, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Não deixe o mais te roubar. Não deixe o mais te roubar. É tempo de se mover. Não deixe o orgulho te roubar. Busca a humildade. Porque algumas correções às vezes dói. E a gente fica bravo. Às vezes são pessoas próximas. Mas temos que vencer isso. Você não vence isso e quer vencer demônio? Quer expulsar demônio? Quer guerrear no reino? Quer fazer um evangelismo? Mas não mudou nem a linguagem que fala dentro de casa. A essa altura do campeonato falando palavrão? A essa altura do campeonato escorregando, mentindo, enganando, ficando com o troco. Eita Jesus! Ficando com o troco do mercado que não é seu? São as pequenas coisas. Acho que foi Deus que deu, estou na prova. Se foi Deus que deu, fala que veio errado. E se a pessoa falar, não, é seu, aí foi Deus que deu. As pequeninas coisas, amados. Queremos grandes revelações, queremos ver o céu, ver anjo, mas não vemos nós mesmos. Um tempo de mudança para receber o mais de Deus é necessário. Temos que entrar nisso rapidamente. O reino te chama. Quando a nuvem de glória se movia, Moisés chamava o povo e falava, vamos, rápido, vamos. Não havia questionamento. Mas muitas vezes o ser humano fica questionando. Questiona a liderança, questiona porque mudou isso, questiona porque mudou aquilo, questiona aquilo outro, questiona aquilo outro. Eu tomei uma decisão na minha vida de seguir algo. E eu não questiono. Se eu sei que a direção é de Deus, e foi Deus que falou, ou foi meu líder que falou, eu tenho que seguir e pronto. Quando for minha vez de decidir, eu decido. Se não é minha vez de decidir, tem alguém que está decidindo, que está acima de mim, eu tenho que acatar, eu tenho que entrar. Eu não posso ser um filho rebelde, eu tenho que ser um filho que honra. A falta de honra tem roubado muitos na igreja, tem roubado a unção, tem roubado a sua função, tem roubado oportunidades. As oportunidades têm vindo, mas muitas vezes a falta de honra, você perde posições que Deus te colocou. A primeira posição que você perde é no reino espiritual. E depois você perde a posição na terra. Porque algo estava errado. Então, antes de questionar, olhar para si e dizer, Senhor, me revela aqui. Não vai demorar. Você vai entrar num lugar, a pessoa vai estar falando aquilo. Você vai para o outro, a pessoa está falando aquilo. Daqui a pouco vem uma pregação, fala aquilo. Daqui a pouco vai vir um louvor, fala aquilo. Daqui a pouco vem uma mensagem na rua, está falando aquilo. Tudo começa a falar com você. É só você estar aberto para ouvir. Então há tempos que Deus vai trazer pessoas e há tempo que Deus vai tirar pessoas. Aquela amizade lá não vai te deixar crescer. Não pensa igual. Não obedece igual. Não tem a mesma revelação. Certas pessoas carregam uma revelação, é uma chave. Algumas pessoas têm uma chave que é para o seu destino. E você tem que se conectar com ela, com ele. E às vezes, por falta de discernimento, você perde a chave que mudaria a sua história. Às vezes você está andando com pessoas que estão roubando as suas chaves. Não roubam tomando com a mão, mas roubam liberando palavras que te tiram fora da direção de Deus. Perdemos muito por não discernir. O discernimento é o dom que vai sempre ajustar você ao caminho de Deus.
O discernimento, ele vai sempre dar um sinal na tua vida que você tem que estar mais alerta. O discernimento, ele sempre vai mexer com o seu interior e vai tirar a tua paz. Porque a palavra diz que a paz de Cristo é um árbitro, é um juiz no meu coração. Então, se você sente paz, Deus está te dando uma direção. Se você não sente paz, há um grande incômodo, o seu discernimento está apontando que tem algo errado. Nós temos que entender cada momento e cada estação. Há uma estação certa para você entrar. Há momentos em que um portal se abre e você começa a receber os recursos espirituais. E eles vêm para te preparar, para entrar em dimensões a qual Deus vai te levar. E nessas dimensões você vai exercer coisas que Deus te chamou para fazer. Há coisas que Deus está preparando para entregar na tua mão. Há pessoas que estão sendo preparadas para assumir posições. Há pessoas que vão herdar posições e há pessoas que vão perder posições. Temos que buscar ter um coração que agrada a Deus. Ter o zelo pela obra. Ter o zelo pelos seus irmãos. A mentalidade de reino não tem disputa, não tem inveja, não tem confusão, não tem encrenca, não tem discórdia. A mentalidade de reino tem união, unidade, concordância. Um ajuda o outro, um avança com o outro. Os dois lutam pelo mesmo objetivo. Os 2 ou 3 ou 4 ou 1000 caminham com o mesmo objetivo. Isso é a unidade. O reino nos chama para unidade. A unidade da igreja da última hora vai levar ao rompimento e ao avivamento da promessa de Deus na nossa vida. Um novo tempo está aberto para nós e nós precisamos adentrar. 2 Timóteo 4:10. Não olhe para trás. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo, primeiro, ele fala acerca do encontro que ele queria ter com o seu filho amado. No verso seguinte, ele começa a dizer: Demas amou mais este mundo, amou mais o século e me abandonou. Quantas coisas vêm até você para que você abandone o caminho que você está? Quantas coisas têm nos atraído para o secular? Quantas coisas atraem você? O entretenimento, o lazer, as distrações, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, o YouTube. Quantas coisas, logo pela manhã, já quando você está vendo alguma mensagem, já chega algo, um link, você clica, abre, vai para uma outra página, daqui a pouco você está ali vendo algo, aí já vira, já continua vendo outro, e quando você vê, passou 1 hora, 2, já está perdendo hora para o trabalho, já sai correndo, não ora, não dá tempo, porque ficou vendo coisas que não era para ver, foi roubado. Seu tempo, a tua primazia para Deus. Não podemos deixar o adversário ficar nos enganando mais com essas pequenas coisas que não edificam, que não mudam a tua vida. Mas de repente, naquele mesmo momento, uma palavra que você abrisse, uma palavra de Deus, podia trazer uma edificação para o teu espírito e desatar algo naquele dia para você. De repente, uma oração que você não fez, que se tivesse feito, um negócio teria dado certo. Algo teria aberto para você. É o momento de discernir. Esses pequenos detalhes têm nos roubado. Tem roubado a igreja da última hora. As pequenas coisas. Usurpando. Nos roubando. Esse tempo de despertamento. O teu espírito tem que estar ativo. A tua mente tem que estar ativa. Você tem que começar a ser mais rápido, dar respostas mais rápidas ao reino espiritual, dar respostas mais rápido à palavra que vem de Deus. Deus dá uma mensagem, se mova rápido. Deus dá uma direção, se mova rápido. Deus fala algo, você já entra na oração, no clamor. Percebe algo, teve um sonho, já entra clamando, já começa a orar em línguas, já começa a guerrear contra aquilo. Se mova, transite.
Até quando ficaremos inertes, parados, olhando as coisas acontecerem? Temos tudo que Deus nos deu. Deus nos movimentou, nos deu essa revelação, está nos dando armas espirituais para exercermos um domínio, lugares de conquistas. O Senhor te espera. Demas amou o presente século e o abandonou. O sentimento de abandono é algo que tem trazido muitas dores em nosso meio. Pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que pensam que não são amadas, que foram rejeitadas pelos seus pais, pela sua mãe, rejeitada por alguém, na área sentimental, na área conjugal, e muitas vezes aquilo tem vencido você, a dor, a mágoa, a tristeza, muitas vezes tem vencido você e tem te roubado. Vença isso. Vence essas questões do abandono. Libere teu espírito. Não deixe o espírito da distração roubar você nesta noite. Este é o momento de liberações para você na tua vida. Demas abandona, amando o presente século. Quando as prioridades da nossa vida são trocadas, começamos a nos afastar de Deus. Quando você troca um momento de estar com Deus por um lazer, quando você troca um momento de estar com Deus por um entretenimento, quando você troca estar com Deus para estar fazendo outras coisas, você começa a perder. Essa troca, essa inversão de valores tem trazido perdas no reino espiritual para a tua vida. Temos que estar atento com aquilo que está vindo para tirar de você algo que já está com você. Deus te deu. A palavra diz em Apocalipse: guardas o que tem, para que ninguém roube tua. Sabemos de cor, mas tropeçamos. Sabemos de cor, mas às vezes não fazemos. Quantos versículos você sabe de cor? Quanta palavra você já leu? Quantas coisas já ouviu? Mas chega aquele momento que parece que nada mais está ali. Então o Senhor envia uma palavra para ativar você de novo, para levantar você de novo, para despertar você de novo. Temos que avançar. Ei, a bênção é para quem está presente. Diga para o teu irmão: a bênção é para quem está presente. Em João 20:19, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos estavam reunidos. Estavam o quê? Reunidos. Ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingão, os discípulos estavam reunidos, às portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A unidade te traz paz. A unidade prepara um encontro. A unidade, você tem experiências. Quando você está reunido no ajuntamento dos santos, tem paz de Cristo, tem encontro com Jesus, tem maná espiritual, tem alimento para você. É só você estar presente. A mão do Senhor estava ali, mas havia alguém que não estava presente ali. Enquanto todos estavam reunidos, as portas trancadas, eles estavam enfrentando a perseguição de Roma, porque Jesus já havia sido crucificado. Então eles estavam todos reunidos aguardando. E agora o que vai acontecer? Enquanto você aguarda a resposta, enquanto você aguarda a direção, esteja caminhando com homens e mulheres de Deus. Esteja reunido com os santos na terra, porque a unção do Senhor despedaça o jugo. Próximo. E enquanto estavam ali reunidos, e enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos. Jesus aparece entre eles. Jesus vem ter com eles.
Jesus ministra paz sobre eles. Mas a Bíblia diz que Tomé não estava junto com eles. Quando nós nos ausentamos e trocamos as prioridades e nos afastamos, pode desligar a tela, gerando distração, e nos desligamos do lugar onde devemos estar, nós perdemos as maiores oportunidades. Enquanto os discípulos estavam ali reunidos à espera de algo, eles estavam enfrentando uma grande dificuldade. Muitas vezes estamos assim, passando por momentos de dificuldades, sem saber o que fazer, mas quando temos convicção da fé, aquele que é fiel, ele chega de repente. Há um de repente para acontecer na tua vida. Enquanto você está reunido com os santos, há um de repente de Deus que vai chegar até você. Enquanto eles estavam reunidos, o Senhor Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Eles recebem algo ali. Eles estão em comunhão com a presença. E quando a comunhão chega, o medo acaba. Quando você tem comunhão com Deus, você vence os seus medos. Você vence os seus questionamentos. Você vence os seus obstáculos. Mas é necessário você ter a comunhão com Ele. E ele diz no verso 22... E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Verso 24, contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Há oportunidades que ela vem uma vez só na tua vida. E a sua decisão vai mudar o seu destino todo. Não percam a oportunidade que Deus dá. Quando Deus prepara uma oportunidade, quem está do lado muitas vezes não vai entender. Vai questionar. Mas por que ele viu? Por que ele recebeu? Por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo aquilo? Há oportunidades que veio e foi o Altíssimo que deu e ponto. E ponto. E simples assim. Há coisas que Deus vai colocar nas tuas mãos e vai falar: está aqui, meu filho. Você nem esperava, mas Deus colocou. Esse é o momento em que Deus está entregando a você uma pequena parte da colheita, do seu sacrifício e da sua renúncia. Muitas vezes, enquanto as pessoas questionam os outros, não passaram pelo mesmo caminho, não sacrificaram da mesma forma, não se entregaram da mesma forma, não abriram mão do que tinha que abrir, não renunciaram o suficiente, mas querem receber a mesma coisa. Há uma distinção. Deus tem olhado para os seus filhos na terra e tem buscado e tem visto os bons e os maus e tem separado. Mas o Senhor não faz acepção. Não faz para salvar, mas para usar. Ele tem os seus filhos mais chegados, que se entregam mais, que jejuam mais, que oram mais, que obedecem mais, que mudam a direção quando Ele chama, que ouvem a sua voz. Porque muitas vezes você estava indo por um caminho e o Senhor veio e falou: é por aqui. Aí você fala: não, mas é por aqui, eu vou continuar. Então o Senhor deixa você continuar. Pode ir. Mas aqueles que ouvem, falam: Senhor, não entendo esse caminho, mas tu disseste, então seguirei. E pronto. Então os discípulos estavam reunidos, juntos, caminhando juntos, esperando juntos. Ali estavam as conexões certas. Nas conexões certas, você não vai caminhar sozinho. Você não vai estar abandonado. Você não vai perder o que você abriu mão. Porque o próprio Senhor começa a te levantar. O próprio Deus começa a ministrar a paz no teu espírito. E aí quando Tomé chega, mas o que aconteceu? Jesus esteve aqui. Não acredito. Quando pessoas não trilham a mesma jornada que você, não vão acreditar naquilo que você recebe. Quando pessoas que questionam, que têm rebelião no coração, que não entendem e ficam com aqueles questionamentos e não aceita isso, não aceita aquilo, você vai receber e outros vão olhar você receber e não vão entender, mas vão questionar. Mas por que ele recebeu isso? É mais pecador que eu?
Mas às vezes o coração está mais perto do Pai. O coração está com o Pai espiritual. O coração está com o Pai celestial. O coração está submisso, ainda que não entenda. Concorde ou não, tomou decisão, decidiu. Não, eu decidi, acabou. Está certo e pronto. Estou com Ele e não abro. Caminho junto e pronto. E é assim que é. E a essas pessoas, Deus começa a trazer as transferências de tudo que aquele que venceu herdou no reino espiritual. O Pai espiritual, ele não é só aquele que abre os caminhos, mas é aquele também que toda aquela conquista que ele teve é transferida para você quando você atinge a dimensão certa de filho. Quando você rompe esse lado de questionamento, mas não entendo isso aqui, mas aquilo ali, enquanto há questionamento, há coisas que não são liberadas. E é Deus que decidiu assim. E se você questionar Deus, há uma pequena parte dentro de você chamada rebelião. Não estou em rebelião, mas é por causa disso, por causa daquilo. Isso já é uma rebelião. Confrontar uma direção é uma rebelião. Confrontar algo que foi determinado é uma rebelião. O que a palavra diz que é uma paternidade, então você tem que entrar no que é a filiação. Se a filiação é seguir, ouvir e obedecer o pai, é assim que é o filho. E se há coisas nesse nível que você ainda não pratica, você ainda não se tornou um filho total. Você é um filho que está caminhando para ser um filho, uma filha verdadeira, mas ainda não se tornou. Se Tomé estivesse junto, ele tinha visto o Senhor e tinha recebido da unção e do Espírito que foi dado aos que estavam reunidos. Porque quando caminham junto em concordância, todos também recebem uma porção. E ele questiona: eu não acredito. Só crerei se vê-lo, se tocá-lo. Mas Deus, pela misericórdia, 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Mas agora, aquele que falhou, aquele que errou, aprendeu. Então Deus dá chances. Deus dá chance para você que questionou, você que errou, você que falou mal, você que criticou. Deus dá chance para você que não entendia e ficou com um monte de coisa na cabeça. Ele te entende. Mas a chance, às vezes, ela vem uma vez só. E depois você perde o ciclo. A chance, ela pode vir uma única vez na tua vida. Às vezes Deus já te avisou. Você vai perder o acesso. Você vai perder o ciclo. Você vai perder algo precioso que Deus estava te dando. E se não há uma mudança, você está caminhando para aquilo que já ia acontecer. E não culpe depois as pessoas com a sua razão. Porque a sua razão, a sua justiça não é a justiça de Deus. A razão do homem opera na injustiça de Deus. E Deus é justo. Deus não é injusto. A justiça de Deus deve ser estabelecida no coração do homem. Quando a sua justiça é estabelecida, aquilo que você vê contra ele, você vai ver como uma injustiça. Mas não é certo aquilo, eu acho injusto. Sabe por que você acha injusto? Sempre que você andar na justiça própria, o que você olhar para o lado, você vai achar injusto. Mas a reta justiça de Deus, quando ela é estabelecida dentro de você, conceitos são quebrados, prioridades são mudadas, uma nova estrutura de pensamento começa a ser estabelecida, e a verdade distorcida das trevas começa a perder o campo do seu pensamento, começa a perder o domínio da tua mente. E aquilo que você achava um simples raciocínio natural, você começa a discernir que você estava sendo enganada por uma influência espiritual. E entra na paternidade. Você vence o espírito de orfandade. Muitas vezes uma palavra como essa, ela abre para você um entendimento. Mas no dia seguinte, você terá as mesmas lutas. Porque além da palavra, você precisa de uma coisa: a decisão. Tomé decidiu ficar com os discípulos. Ele decidiu agora andar com eles e ficar juntos. Ao primeiro momento, ele estava distante, procurando em outros lugares.
que eu farei agora? Jesus não está mais aqui. E agora o que eu farei? Então muitas vezes quando você é afastado de algumas pessoas que você ama, muitas vezes você começa a perguntar, mas o que eu vou fazer sem essa pessoa? Como eu vou viver sem essa pessoa? O Espírito de Deus será derramado sobre você e você será conduzida por Ele. Tomé cai em si, que Jesus tinha aparecido para eles e tinha ministrado sobre ele a paz e tinha ministrado sobre eles, recebei o Espírito Santo e o Espírito de poder. Agora ele retorna. E 8 dias depois, uma semana depois, o Senhor aparece de novo, só por causa dele. Deus hoje, por sua causa, abre uma dimensão chamada oportunidade. Se até aqui você errou, hoje é o dia da oportunidade de você falar com Deus, reconhecer: eu errei mesmo, eu questionei mesmo, eu não enxerguei a rebelião, eu vi a injustiça. Reconheça hoje com Deus que aquilo que você pensava era a sua justiça própria. Talvez você não entenda a justiça de Deus. Talvez você não entenda os caminhos que Deus se move com você. Mas não haja por justiça própria. Caminhe na justiça de Deus. A justiça de Deus é fazer a vontade dEle. A justiça de Deus é sempre obedecer. A palavra diz que devemos nos submeter às autoridades que foram instituídas. Há algo que não podemos quebrar. Se um líder é mau ou ruim, isso não dá o direito de quebrar o princípio que foi estabelecido em Romanos capítulo 13. Há um princípio naquela palavra, sobre a sujeição às autoridades. Quanto mais ao pai espiritual, a honra. Quanto mais aos líderes, a honra. Quanto mais ao Senhor, a honra. Quando caminhamos em honra, estamos livres da injustiça e do espírito de engano que distorce dentro da tua mente os seus pensamentos. Eles são bloqueados. Se proteja. Porque às vezes nós olhamos para o lado, é para ele. E não pensamos, é para mim. Diga, eu preciso me avaliar. É simples e você encontra rapidamente. Eu falei mesmo que não era para falar. E ficou bravo com quem te corrigiu. Eu falei mesmo, porque eu achei injusto. O seu saber estava maior que Deus. Por isso é rebelião. Todo aquele que quer ser maior que Deus, mesmo que seja inconscientemente, é um estado de rebelião na alma e no espírito. Quando o seu entendimento, ele está acima do entendimento do que Deus está permitindo, há algo que Deus permitiu, ou Ele mesmo fez. E aí nós olhamos para aquela situação e queremos dizer se está certo ou errado. Mas eu estou baseado no meu sentimento, na minha emoção, no meu conceito, no meu conhecimento humano. Mas a palavra diz que o conhecimento de Deus, e o saber de Deus, e os pensamentos de Deus, é mais alto que os meus pensamentos. Então, como posso eu questionar o Altíssimo? Como posso eu questionar aquele que está acima de mim? Como posso eu ficar pensando coisas que não veio de uma mente espiritual? A mente espiritual pensa o que é puro, o que é agradável, o que é verdadeiro e o que é santo. Não vai contra o que Deus está fazendo, nem contra o que Deus está permitindo. Porque o que não é por querer de Deus é por permissão de Deus. Então o que você pode fazer é simplesmente orar. Senhor, traga o esclarecimento, para que eu não ande em justiça própria. Traga ao meu entendimento a revelação, para que eu não julgue errado, para que eu não aponte errado, porque aquela medida que você falou, um simples comentário, vai vir uma medida contra você em alguma área da tua vida. Em alguma área alguém vai te questionar, vai te confrontar, vai se levantar contra você. E não demora. Temos que derrubar isso. Temos uma grande guerra. E ela não é só espiritual.
ela também é contra nós mesmos. O teu maior inimigo, seu homem interior, tua mulher interior, teu eu. Mas quando Deus traz o Espírito da verdade, Ele vem confrontar aquilo que nós carregávamos. E nesse confronto, se você se render, você vence no reino espiritual. Você se submete, busca o perdão, caminha em obediência, em honra, e não demora, o Senhor te eleva de novo. O Senhor pega você, e é Ele que pega, e é Ele que faz, e é a justiça dEle que move, e coloca você numa posição mais alta. A elevação de Deus para pessoas aqui. Pessoas que tropeçaram, pessoas que erraram na caminhada, julgaram mal, questionaram errado, não tinham o conhecimento do que era uma rebelião, não tinham o discernimento do que é caminhar em justiça própria. Mas quando nós recebemos a palavra da verdade, a Bíblia diz que a verdade te libertará. Mas essa verdade não é a tua verdade, é a verdade da palavra de Deus, dos princípios de Deus. A palavra tem princípios, meu querido. E a falha da pessoa ao lado não justifica quebrar um princípio. Não justifica. Quem vai prestar conta dos erros, cada um vai prestar dos próprios erros. Então não cabe a você ser o justiceiro de Deus. Nem Jesus falou que veio julgar o mundo. Ele não veio julgar ainda. Não cabe a nós, Deus não nos levantou para julgar. A palavra diz que o Senhor nos levantou sacerdócio real, nação eleita. O Senhor nos levantou para edificar, para construir, para fazer. Somos um vaso na mão do oleiro. E vivemos um tempo em que é um grande desafio andar na verdade. Um tempo em que muitas coisas estão vindo como distrações para nos roubar. E se não bastasse, ainda lutamos contra o reino espiritual. Ainda lutamos contra o nosso eu. Quantas coisas temos que vencer ainda. Mas há uma promessa que o Senhor disse. E você e eu somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Diga para o seu irmão do lado: você é um vencedor. Ei, há uma dimensão de oportunidades aberta. Há uma dimensão aberta para você hoje sobre esta palavra. Se coloque de pé, ministério de louvor, por gentileza. Há uma dimensão de Deus que está pronto, te chamando, te atraindo para você entrar e conquistar na terra. Há um lugar que Deus estabeleceu para você exercer junto com Ele governo e domínio. Libere o teu espírito.